Vamos abrir então nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Agora então nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. Segundo Coríntios, capítulo 4, os versos de 7 a 12, e você poderá também acompanhar a projeção desse texto da palavra de Deus. Hoje pela manhã estudamos no capítulo 4, os versículos de 1 a 6, em que nós abordamos acerca da glória do Evangelho. E agora eu quero olhar para esse texto junto com os irmãos e irmãs, pensando na segurança do Evangelho. A segurança do Evangelho, olhando para esse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 12, assim nos diz a palavra de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Porque de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Bondoso Deus e eterno Pai, que tempo oportuno o Senhor nos dá nesta noite, quando aqui com os irmãos em culto público, já falaste conosco através dessas tão belas canções, dos hinos, dos louvores, das orações, da leitura da Tua Palavra, da nossa confissão. Agora, Deus, quando lemos a Tua Palavra, e ela está diante dos nossos olhos, rogamos-Te uma vez mais, fale conosco, Senhor. Dá-nos entendimento, abra os nossos ouvidos, para que estas verdades também sejam nossas verdades, para que a Tua Palavra arbitre, Senhor, o nosso coração, o nosso pensamento, e assim, ó Deus, pela Tua graça, vivamos vida digna do Teu Evangelho. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, vivemos numa cultura de muito relativismo. Há uma relativização de valores, de conceitos, de verdades. Hoje a verdade, ela é bastante subjetiva. As verdades objetivas, as verdades que outrora fundamentavam, estabeleciam, ajustavam, norteavam a cultura, hoje elas se desmoronaram, se liquefizeram, se desfizeram. Há uma degringolada do mal que solapou valores, que solapou aquilo que estava estabelecido. A cultura bate violentamente contra os valores da fé cristã. A nossa geração é uma geração que revela um apego desmedido ao capitalismo, ao secularismo, ao materialismo. E as verdades eternas, os fundamentos da fé, a palavra de Deus, as ordenanças que Deus nos deixou na história, revelada nas Escrituras, estão perdendo na cultura o seu valor, o seu devido valor. E a igreja, como portadora e detentora desses valores, ela cresce, ela avança contra a cultura, sem que a cultura expose os nossos valores. É tarefa da igreja. É desejável que a igreja continue crescendo
a partir desses valores e fundamentos da palavra de Deus, para que essas verdades eternas também sejam verdades vivenciadas, experienciadas, elaboradas na nossa jornada pessoal, na nossa história familiar, para que o Evangelho de fato continue sendo o poder de Deus em nossa vida, para que nós possamos, na nossa fraqueza, experimentar e vivenciar o poder de Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo essa segunda carta aos Coríntios, justamente para fazer lembrar-lhes daquilo que é puro, daquilo que é eterno, daquilo que é santo, daquilo que é imutável, que é a palavra de Deus, que são os valores eternos, que é o Evangelho, que é a comunicação do Evangelho. Pela manhã falamos sobre a glória do Evangelho, porque ele é do céu, ele não é da terra, porque ele nos fortalece e nós não nos desanimamos, porque o Evangelho é esta preciosidade de Deus. Agora eu quero falar para você sobre a segurança que nós encontramos no Evangelho, para dar a você uma contribuição, especialmente nesse dia em que nós vamos celebrar a mesa do Senhor, em que você e eu somos convidados pelo Senhor a participarmos dos elementos da Santa Ceia, em que nós vamos relembrar e glorificar a Deus, participando dos elementos que compõem aquilo que o próprio Cristo instituiu, a Santa Ceia. O apóstolo Paulo passa da glória da nova criação para a fraqueza do vaso de barro. Passa da grandeza da sua missão à verdadeira miséria da sua fraqueza. Ele está extirpando a raiz de toda a pretensão humana. Ele está nocauteando a tola ideia do culto à personalidade. O importante não é o obreiro, mas a obra. A glória não está no pregador, não está no cristão, mas está na pregação, está no Evangelho. O que é valioso não é o vaso, mas o tesouro que está no vaso. E eu quero destacar aqui 3 importantes verdades nesse texto. E a primeira verdade é que o Evangelho é o poder na fraqueza. O Evangelho é esse poder de Deus na fraqueza humana. Veja o que ele vai dizer no versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A palavra tesouro refere-se àquilo que é valioso, é muito caro. Enquanto que vaso de barro fala de cerâmica, fala daquilo que é feito de barro. E a cerâmica coríntia era uma cerâmica muito conhecida, era famosa no mundo antigo, e provavelmente Paulo estava se referindo a umas lamparinas de barro que eram muito baratas, muito frágeis, ou então talvez a vasos ou urnas de cerâmica que eram muito comuns naquele tempo. Mas a ideia é de que o tesouro valioso está contido, ele é contido em recipiente frágil e sem valor. Os vasos de barro eram artigos encontrados em todos os lares do antigo Oriente Médio. E eram muito baratos e quebravam com grande facilidade. Eram de baixo custo e também de baixíssimo valor monetário. Paulo compara e contrasta o evangelista com o evangelho, o pregador com a pregação. O foco não deve estar no instrumento que prega a mensagem, mas no conteúdo da mensagem. O homem é apenas um vaso de barro, frágil, quebradiço e barato. Mas dentro desse vaso existe um tesouro de inestimável valor. Esse tesouro é o Evangelho. O vaso é perecível, mas o Evangelho é indestrutível. O vaso é frágil, mas o Evangelho é poderoso. O vaso não tem beleza em si mesmo, mas o Evangelho traz o fulgor da glória de Deus na face do Cristo da nossa fé.
O vaso se quebra e precisa ser substituído, mas o Evangelho é eterno e jamais pode ser mudado. E aí, meu irmão, minha irmã, há uma coisa muito errada quando o vaso rouba o tesouro de sua glória, quando o mostruário chama mais atenção do que a joia que nele existe. Há uma perversa ênfase quando a pintura recebe atenção secundária e a moldura atenção principal, quando os talheres de uma mesa ganham mais destaque do que a própria refeição. Há uma coisa mortal no culto cristão, quando a excelência do poder é humana e não de Deus. Esse tipo de excelência é extremamente débil e secará rapidamente como a erva. Por isso que nós, reformados, colocamos a palavra como centralidade do culto cristão. E o nosso culto cristão, como a nossa teologia cristã, é cristocêntrica. É Cristo. É Cristo que ocupa a centralidade do culto. É Cristo que ocupa a centralidade da nossa adoração. É Cristo, não o ser humano. A fraqueza do vaso ressalta a excelência do poder de Deus. Deus é glorificado por meio de vasos frágeis. Por isso o vaso não pode receber, não pode se orgulhar, não pode ser portador de um tesouro. A glória não está no vaso, mas no tesouro. Portanto, é preciso, é desejável que se concentre no tesouro e não no barro. Paulo não temia o sofrimento nem as tribulações, pois sabia que Deus guardava o vaso enquanto este guardava o tesouro. Esta é a grande verdade da fé. Todo vaso tem um propósito, uma finalidade e uma função. Ele é feito para conter algo e para transportar algo. E aqui, no caso do apóstolo Paulo, ele foi escolhido por Jesus como vaso para levar o seu nome aos gentios. Veja lá Atos 9:15, assim nos diz a palavra. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Precisamos ser, meus irmãos, minhas irmãs, vasos de honra, úteis e preparados para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 21, assim se expressa o apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Somos vasos para que Deus nos use. Há uma figura no Antigo Testamento que nos chama a atenção quando o rei Nabucodonosor avançou contra Judá e cercou e sitiou Jerusalém por 3 anos. E Jerusalém ficou sitiada, ninguém entrava, ninguém saía, e ela foi ficando debilitada, inconsistente. Muitas pessoas morreram de doença, morreram de fome. Uma tragédia abateu-se sobre Jerusalém por 3 anos, e finalmente então ele entrou na cidade e arrasou a cidade, queimou a cidade, destruiu o templo, levou os espólios da cidade. Mas naquele momento, naqueles 3 anos em que Nabucodonosor estava sitiando a cidade de Jerusalém com seu exército, Deus pegou o profeta Jeremias e o tirou do embate, porque ele era a boca de Deus, ele era um homem contrariado na sua geração, na sua cultura, porque ele falava a palavra de Deus e as pessoas não o ouviam, não lhe davam a devida atenção. E ele estava como um vaso quebrado, arrebentado, desestruturado internamente, porque ele ama o povo, ele é do povo, mas ele obedece a Deus, e ele não quer ver as palavras que Deus manda ele dizer ao povo acontecer para com o seu povo, que é alvo do amor de Deus também. E ele também sabe que Deus vai cumprir a sua palavra no meio do povo. Então há uma
grande dificuldade na vida do profeta, na vida do pregador, quando ele tem que falar a palavra de Deus contra a sua própria vontade e torce para que essa palavra acabe não acontecendo, mas ele sabe que Deus é fiel em cumprir a sua palavra. E nesse momento, nesse tempo de embate, Deus tira o profeta da sua pregação, do seu ministério, da sua comunicação das verdades e o leva para a casa do oleiro. E o leva para a casa do oleiro, e lá na casa do oleiro, isso está no capítulo 18 do profeta Jeremias, versículos 1, e quando ele desce à casa do oleiro, ele vê aquele homem absorto, envolvido, totalmente envolvido, compenetrado com a sua obra, tocando o barro, fazendo do barro um vaso, e ele fica observando, e ele olha atentamente, e enquanto o oleiro está ali tocando aquele barro, fazendo dele um vaso, com sua mente, com seu pensamento, com o seu coração, com as suas mãos, totalmente absorto, envolvido, ainda que envolvido, o vaso quebra, o vaso se parte nas mãos do oleiro, e imediatamente ele vê o oleiro fazendo novamente daquele mesmo barro outro vaso, segundo bem lhe parecer. E então, só depois que o profeta vê aquela cena, que olha aquela situação, que vê o envolvimento do oleiro com o barro, Deus vai dizer ao profeta: vós sois o barro, eu sou o oleiro. Eu não poderia fazer de novo com vocês o que o oleiro fez com este barro. Esta é a palavra de Deus naquele tempo muito difícil, porque a palavra do profeta Jeremias era de destruição, era de juízo, era de castigo, era de Deus cumprir a sua palavra que durante séculos e séculos os profetas anunciaram, reclamando a volta do povo no coração para Deus, fazendo ruptura com o seu pecado, ruptura com o seu mal, para que retornassem, voltassem para Deus. Não houve escuta, não houve quem ouvisse a palavra de Deus. Então naquela geração, Deus julgou o seu povo. E agora Deus está dizendo ao profeta: olha, profeta, vocês são para mim como barros na mão do oleiro. E Paulo está pegando essa figura de linguagem, esta ideia que perpassa toda a revelação bíblica, para falar algo extremamente rico e importante a você e a mim nesta noite. E a verdade é esta: o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é a glória de Deus, o Evangelho é a manifestação do céu na terra. E ele é oferecido, e ele é ofertado, e ele encontra, e ele entra em recipientes como você e eu, cuja estrutura é frágil, é inconsistente, é quebradiço, é insustentável em suas próprias condições, porque somos inconsistentes. O povo de Deus, a igreja, a sua família, você, nós somos vasos de barro que temos em nós a preciosidade de Deus, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, que é o poder de Deus que atua em nossa fraqueza, em nossa inconsistência, em nossas impossibilidades, em nossas precariedades. O apóstolo Paulo está enfrentando aqui falsos mestres dentro da igreja, pessoas que estão arrogando palavras sábias, mas tão somente palavras humanas, deturpando a pureza do Evangelho, misturando o Evangelho com tantas outras coisas, e ele então, como boca de Deus, como palavra de Deus, ele vai dizer: olha, nós, povo de Deus, somos vasos, nós somos inconsistentes, porque a excelência do poder é de Deus e não nossa. Eu quero dizer para você nesta noite que há esperança para você, há esperança para a sua família, há esperança para o seu filho, há esperança para aqueles que se quebram, para aqueles que se partem, para aqueles que inconsistentemente, ainda que sendo recipiente de uma
preciosidade de um tesouro ainda se quebra, ainda se parte, porque se parte, se quebra nas mãos de Deus. Esta é a grande segurança que o Evangelho nos traz. Nós não sucumbimos, nós não partimos nas mãos das pessoas, nós não partimos em nossas próprias mãos. O cônjuge nada pode fazer pela nossa estrutura, a esposa, o esposo, os filhos, os pais, pouco podem fazer por nós, porque nós somos vasos preciosos, ainda que de barro, somos obra-prima das mãos do oleiro, o Deus que burila e toca e plasma a nossa vida. Por quê? Para quê? Somos vasos para que Deus nos use. É para isto. É para isto. A igreja é esse vaso inconsistente para que a partir dela o tesouro seja depositado nela, para que ela carregue, para que ela transporte, para que ela fale, para que ela proclame esta preciosidade na qual está nela como recipiente. Somos vasos de barro para que possamos depender do poder de Deus e não de nossas forças. Em segundo lugar, o Evangelho é força na fraqueza. Se é poder na fraqueza, também ele é força na fraqueza. Veja os versículos 8 e 9. Ele vai dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Esses versículos refletem de um lado a vulnerabilidade do cristão, do crente, e do outro lado o poder de Deus que nos sustenta. Na vida cristã, não há vida cristã indolor. A vida cristã não é uma estufa espiritual, nem propriamente uma sala VIP. Ser cristão não é pisar em tapetes aveludados, mas cruzar desertos abrasadores. Ser cristão não é ser aplaudido pelos homens, mas carregar no corpo as marcas de Jesus. Paulo faz aqui 4 contrastes. O primeiro contraste ele vai dizer: atribulados, mas não angustiados. A palavra atribulado significa afligir, sujeitar a pressões ou aquilo que oprime o espírito. É uma ação externa contra nós. Enquanto a palavra angustiado traz a ideia de comprimir em lugar apertado. Tem a ver com o aperto de uma pequena sala, de um espaço confinado, e daí então vem a dor, fruto desta compressão, desse aperto. O indivíduo que está angustiado, ele fica comprimido, a respiração fica comprometida, falta-lhe o ar, é uma experiência angustiante, desesperadora. A tribulação é uma prova externa, enquanto a angústia é um sofrimento interno. Paulo está enfrentando circunstâncias tão adversas, e ele expressa-se dessa forma porque ele está sendo fortalecido pelo Senhor. Ele foi perseguido em Damasco, Paulo foi rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado de Tessalônica e também de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, e de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio a caminho de Roma e foi picado por uma cobra na ilha de Malta, sofreu prisões, açoites, apedrejamento, fome, frio, e passou pressão por todos os lados. Contudo, é ele que está dizendo essas verdades bíblicas. Deus o assistiu, não o deixando sucumbir diante de tantas adversidades. Talvez você possa dizer nessa noite: é verdade, pastor,
É verdade sim, Levi, é verdade, porque eu tenho experimentado muitas tribulações. Eu tenho sido atribulado, mas eu não tenho perdido as esperanças. Essa é a experiência da vida cristã. Ele vai dizer perplexos, mas não desanimados. A perplexidade é uma encruzilhada mental que nos exige uma decisão pronta e imediata. A palavra perplexo significa estar em dúvida, estar perplexo. Na antiguidade era usada para alguém arruinada pelos seus credores e que contemplava, vislumbrava, já olhava o seu próprio fim. Era uma condição muito danosa. Enquanto a palavra desanimados significa estar completamente perplexo ou estar em grande desespero. Paulo está afirmando que nós ficamos perplexos, mas não ficamos desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, a ideia de perseguir e caçar um animal, enquanto a palavra desamparado significa desertar, abandonar alguém em dificuldades. E ele está falando de que ele nunca sentiu-se desamparado. Paulo sofreu duras perseguições, desde o começo de sua conversão, até o último dia de sua vida na terra. Não teve folga, não teve alívio, foi perseguido pelos judeus e pelos gentios, pelo poder religioso e pelo poder civil. No entanto, jamais sentiu-se desamparado. O Evangelho é a boa notícia de Deus que nos abraça, que nos acolhe, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos anima. O Evangelho é essa glória, esse poder que nos sustenta em tempos de fraqueza. Abatidos, mas não destruídos. A palavra abatido significa lançar abaixo, derrubar violentamente. Já a palavra destruído significa destruir ou perecer. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei quais são as circunstâncias que envolvem a sua condição cristã. Se talvez você está passando por perplexidade ou por desânimo, eu quero dizer para você que estas verdades bíblicas também podem ser verdades eternas no seu coração. Como vasos por fora até podemos trincar, mas internamente, o Evangelho está intacto. Por fora somos atribulados, por dentro não angustiados. Por fora somos perplexos, por dentro não desanimados. Por fora somos perseguidos, por dentro não desamparados. Por fora fomos abatidos, porém, por dentro não destruídos. Acompanhei algumas pessoas com doenças terminais e tive um privilégio, uma bênção. E como nós aprendemos a lidar com os limites da vida. Pessoas que passam por duros sofrimentos, por perdas lancinantes, essas pessoas trazem consigo um aprendizado extraordinário. Lembro-me de acompanhar uma irmã por uma doença terminal por 3 anos. E no último dia da sua vida, ela estava usando ainda o oxigênio na sua casa. Era uma condição física das mais frágeis e inconsistentes que a gente pode ver no enfermo. Pele e osso, respirando com muita dificuldade. Mas quando ela abriu os olhos, esboçava um sorriso, e chamava por fulano, e chamava pelo marido, e chamava pelos filhos, e quando via o rosto do seu pastor, ela dizia: pastor, cuide do Colemar, seu marido. Ela me dava ordens para cuidar dos seus. Quando a gente passa por experiências de ver pessoas em extrema penúria, em grande aperto, em
difícil dificuldade, passando pelo vale árido, pelas encruzilhadas apertadas da vida, passando por subidas íngremes, quando a gente acompanha essas pessoas e quando a gente olha para essas pessoas e quando essas pessoas não estão olhando para si mesmas, elas não estão encarando a sua própria condição, elas não estão olhando a sua própria carência, a sua própria debilidade, elas não estão olhando o seu prejuízo, mas elas estão olhando para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus o Senhor. Esta é a beleza do Evangelho, esta é a glória do Evangelho, é isso que nos sustenta, é isso que nos fortalece, porque o Evangelho é este poder que sustenta-nos em nossas debilidades. Ô meu irmão, ô minha irmã, se você é daquelas pessoas que uma dor de cabeça te coloca na cama, te faz prostrar, se você é daquelas pessoas que um revés financeiro te traz grande prejuízo emocional e quer desistir das suas atividades profissionais, eu quero dizer para você, você precisa olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus o Senhor, porque você não é destruído, você não é abatido, você não é consumido pelas circunstâncias da vida. Quando a gente pensa no caldo de cana e os frutos do caldo de cana, que é o melado, que é o melaço, que é a rapadura, é tão doce, a gente não faz ideia de que para que se extraia a doçura da cana, ela tem que ser esmagada, e ela tem que ser reesmagada, ela tem que ser triturada. A vida cristã, às vezes Deus nos coloca nesses trituradores para revelar o seu poder, a sua glória, a sua beleza. Ainda que estejamos contristados, ainda que estejamos apurados, ainda que estejamos passando por apertos, nós podemos dar glória a Deus, porque a graça de Deus é melhor do que a vida. Vivemos tempos em que buscamos um evangelho muito fácil, um evangelho sem cruz, um evangelho sem o caminho estreito, um evangelho palatável, adocicado. Adoramos falar da ressurreição, da glória eterna, mas o caminho da cruz não é tão agradável, não é tão palatável para essa cultura. Vivemos numa cultura em que o evangelho é algo indesejável, porque ele fala de dor, ele fala de sofrimento, mas as pessoas não fazem ideia do que ocorre na vida de um cristão, do quanto ele cresce, do quanto ele agiganta-se, do quanto ele se torna uma pessoa vigorosa, fortalecida, com sentido de vida, na real acepção da palavra vida, vida com gosto de vida, ainda que exteriormente o seu corpo esteja abatido, ainda que exteriormente como vaso esteja trincado, lascado, machucado, ferido, mas por dentro ele está íntegro, pleno, inteiro, ainda que as forças externas lhe batam, lhe firam, internamente ele está firme, vigoroso, justo, equilibrado, firmado na rocha eterna que é Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 26, porque semelhantemente o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Eu quero deixar essa palavra para você nesta noite. Olhe para dentro de você, olhe para a sua própria história, olhe para a sua própria jornada, a sua peregrinação com Deus. Veja o quanto Deus já fez, já agiu, já supriu, e trouxe você até onde você está. Pense um pouco sobre isso. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que Deus não desperdiça sofrimento na vida do crente. Eu creio nessa verdade. Toda a dor, o sofrimento, Deus labora e Ele promove algo extraordinário na vida do seu povo,
porque Ele não poupou o próprio Filho. E o sofrimento do Cristo é vida para nós. E em terceiro lugar, o Evangelho é vida na morte. Veja os versículos 10 a 12. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em vós operava a morte, em nós operava a morte, mas em vós a vida. Assim como nós devemos nos concentrar no tesouro e não no vaso, também se deve concentrar em Jesus, no Mestre, e não no servo. Se sofremos, é por amor a Jesus. Se morremos para o nosso ego, é para que a vida de Cristo seja revelada em nós. Se passamos por tribulações, é para que Cristo seja glorificado. Ao servir a Cristo, a morte opera em nós, mas a vida opera naqueles para os quais nós ministramos. A prova do verdadeiro ministério, meu irmão, a prova da verdadeira vida cristã, não está em suas condecorações, mas sim em suas escoriações. A glória do Evangelho, agora a glória do cristão, é dizer como Paulo, trago no corpo as marcas de Cristo. Vamos participar da mesa do Senhor, e nesta hora eu quero chamar a sua atenção para dizer que o Evangelho é poder na fraqueza. O Evangelho é força na fraqueza. O Evangelho é vida na morte. Eu quero concluir o meu sermão lendo Romanos capítulo 8. Alguns versículos do capítulo 8. A partir do versículo 18, diz assim o apóstolo Paulo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Essa é a esperança cristã, a nossa glorificação. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Vamos ouvir uma vez mais o nosso coral.